Olá pessoal, episódio 13 do Anhanguera Pod, podcast aqui da Faculdade Anhanguera de Uberlândia, que se tornará o maior de Uberlândia em pouco tempo. Quem viver verá. Estou aqui com a dupla MM, professor Max e professor Max. Por favor, se apresentem. A gente está fazendo a dupla de Max hoje, para ser realmente Max esse podcast. Eu sou o Maxwell, mais conhecido como Max, e eu sou atualmente coordenador dos cursos de tecnologia aqui da Anhanguera. E eu convidei o segundo professor Max para falar um pouquinho, né, sobre um tema muito interessante, a gente vai falar sobre isso, que é IoT. Um tema bem atual, bem da tecnologia mesmo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Se você pudesse apresentar, falar sua formação, sua área de atuação atual, para a gente começar algumas perguntinhas sobre o tema. Beleza. Boa noite, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde. Eu sou o Maximiano. Eu sou xará de apelido aqui com o nosso amigo Max. Também Max, né? E minha formação é da área de computação. Eu sou formado em licenciatura de computação. Tenho algumas pós-graduações na área. E atualmente eu desenvolvo pesquisas na área acadêmica relacionada a IoT. Nível de mestrado, né? Possivelmente daqui a um tempo aí, se Deus permitir, né? Vamos aprofundar mais ainda nesse assunto, que vocês vão ver que é muito interessante e muita gente já convive com essa infinidade aí de dispositivos e talvez nem tem conhecimento que está convivendo com esses dispositivos. Eu tenho certeza que vai ser muito curioso, que todo mundo sempre vê essas coisinhas aqui na internet, o pessoal instalando, o pessoal usando, dando dica. Vamos descobrir hoje algumas coisas. Então, tem umas perguntinhas aqui sobre isso. Vamos ver o que sai, hein? Primeiro, o que é IoT e como se relaciona com as tecnologias atuais? O que é esse termo, né? O que a gente tem por aí sobre esse tema? Então, IoT, apesar da gente estar vivenciando isso muito forte, com muita intensidade na atualidade, ele já é meio antigo, né? A gente tem meados dos anos 90, a gente tem na história, né, da internet das coisas, o primeiro acionamento à distância de uma torradeira, né? Então, lá, como desafio, um pesquisador conseguiu acionar uma torradeira à distância, usando os protocolos existentes na época, né, para testar mesmo a efetividade dos protocolos. Então, isso lá em 1990, para ser bem exato. E só que lá em 1990 eram os primórdios da internet também. Né? A gente tem que lembrar que quem não é nativo digital, né, vai lembrar como era a internet nesse período, né, até a própria comunicação em si. E depois, mais para o final dos anos 90, em 99, um pesquisador britânico foi apresentar um produto e ele tinha que vender, né, esse produto, ele tinha que apresentar ele com um certo entusiasmo. Aí ele cunhou o termo internet das coisas para justificar aquele produto que ele estava oferecendo. Aí já vem a questão, né, dos nativos digitais, que quem não se lembra aí do Twitter, né, que agora é a rede X, naquele tempo a gente tinha que resumir, né, as mensagens, a gente tinha 120 caracteres ali mais ou menos ali para a gente poder mandar uma mensagem, e é muito comum a gente abreviar. Então o pessoal começou a abreviar internet das coisas, né, do termo em inglês, começou a abreviar IoT. Aí esse termo acabou pegando, é o que a gente tem hoje, a gente fala. Interessante isso, viu? Então, quando a gente fala em IoT, sempre a gente vai ter a presença da internet nos dispositivos ou nem sempre? Tem dispositivos que a gente vai ter, por exemplo, que só é energia sem conexão com a internet? Quando a gente fala, se a gente for pensar no termo em si, a internet está no termo, então, né? Tem que ficar presente. Mas, na realidade, se relaciona com a interconexão. Né? Então, são dispositivos conectados na internet. Mas eu posso ter dispositivos conectados numa intranet, numa rede local, né? Então, o termo em si, ele não é, como se diz, ele não vai
ser uma barreira. Uhum. Né? Ele pode estar na internet ou não. Então a conectividade é o que faz o dispositivo Isso. estar nesse grupo aí, né? Legal. Tem uma outra pergunta aqui, mas que você já esclareceu, que é a origem do termo, né? A gente acabou de falar que é sobre no Twitter. Isso, o Twitter que foi responsável por dar essa redução no nome, né? No nome internet das coisas para virar simplesmente Mas IoT. é mais bonito também, eu gosto de internet, IoT, mais interessante. Tem mais uma perguntinha aqui, vamos dar uma olhada, que é como ela está impactando a nossa vida atualmente, né? Como que esses dispositivos têm impactado a vida das pessoas no dia a dia? O que você acha? Apesar da gente falar aqui, a gente ter falado aqui da anos 90, internet, nas indústrias a gente tinha os sensores, né? Diversos sensores que a gente utilizava nas indústrias. Né? Então, com a grande evolução tecnológica que a gente vivenciou nos últimos anos e vai vivenciar a cada momento, esses dispositivos ganharam novas funções para a sociedade. E atualmente eles estão muito relacionados com o bem-estar. Então é onde a gente vai ver aplicações que vão lidar com a saúde, né, com tecnologias vestíveis, né, relógios inteligentes, óculos, né, roupas mesmo que vai trazer um panorama corporal, né, da situação de saúde. A gente tem o conforto do lar, que a gente vê as casas inteligentes, e não saindo da indústria também, porque a indústria deixou de ter aquele sensor só local para controlar alguma tarefa para transmitir dados, né, de BI mesmo, de Big Data, fornecer informações relevantes para a tomada de decisão mesmo. E eu acho interessante que hoje em dia, a pergunta está falando sobre como tem mudado nossas vidas, né? Eu acho que tem mudado muito, pensando no dia a dia mesmo, porque hoje em dia a gente já tem o próprio telefone, né, que é uma grande revolução assim, da sociedade. A presença do telefone, né, mudou muita coisa. E além disso, dentro da nossa casa, a gente tem um ar-condicionado, às vezes que é controlado por um aplicativo, que é conectado na Alexa, e a Alexa conecta e controla a televisão. Tem máquina de lavar que é acionada de acordo com a programação que você faz em um certo momento, que também conecta com a cafeteira, ou com o micro-ondas, ou com a geladeira. Geladeiras hoje em dia inteligentes que indicam, né, se tem água, se não tem, se tem determinados itens. Então, eu acho que assim, a nossa vida mudou, e mudou muito, né? De um tempo para cá, a gente está muito dependente da tecnologia, e talvez um nível de dependência não reversível mais. Hoje em dia a gente quer cada vez mais e mais tecnologia, porque ela tem facilitado muito a nossa vida, né? Quantas histórias a gente já tem ouvido de relógios que salvaram vidas porque notificou a pessoa de uma possível parada cardíaca, ou às vezes até da própria parada cardíaca, né? Então os vestíveis hoje já são uma realidade para a gente, né? Mas essa mudança de vida também tem um custo, né? Ainda não é tão barato quanto a gente imagina ou queria. Ou você já acha que está assim totalmente acessível e é possível? Totalmente acessível. Assim, a gente vê que a tecnologia, à medida que ela avança, a tecnologia imediatamente anterior, ela já baixa substancialmente o preço. A gente pode ver isso no celular. Lança um celular de uma versão mais nova, o anterior já baixa o preço, se torna popular. Então, quando a gente pensa em nível de sociedade, a tecnologia vai se entranhando onde não estava. Então, a gente vê locais que a internet não chegava que hoje chega, a gente tem a internet de várias formas, né, até por satélite, e se tornando mais populares ainda. Então, à medida que a conexão chega, esses dispositivos vão chegando também e vai gerando conforto e comodidade. Né, e é interessante você estar falando dessa questão de tempo, né, porque eu não sei na sua adolescência, mas não era comum termos telefones na adolescência, como é hoje. Hoje, uma criança já tem um telefone que há uns 20, 30 anos atrás não era comum. E quando a gente fala em 30 anos, 20 anos, apesar de para alguns parecer muito, né, para a nova geração parecer muito tempo, mas não é muito tempo para a tecnologia, isso é um estalar de dedos. Então, em pouquíssimo tempo, muita coisa evoluiu. Né? Então, a gente percebe que
quanto mais o tempo passa, mais rápido tem sido essa evolução da tecnologia. Então, logo a gente vai ter, assim, imagino, né, que dispositivos bem evoluídos, com muitas funções, com muita performance, talvez, né? E talvez a gente esteja mais inserido ainda dentro do IoT, na nossa casa, no nosso vestimento e tudo mais, né? Há um tempo, quando eu fazia faculdade, até no mestrado, eu escutava muito falar que em algum tempo a gente vai ter IoT em todos os itens da nossa vestimenta. Um boné, uma camiseta, um tênis. Hoje em dia já tem tênis com IoT, né? Que mandam dados para várias coisas aí, né? Então, realmente a sociedade mudou. E não volta mais, né? Não volta. Assim, eu não vou entregar a minha idade aqui, né? Fica com a próxima, mas eu sou do tempo do celular tijolão. Já entregou essa idade? Não entreguei, porque a pessoa vai ter que ir lá pesquisar e ver de quando quer o tijolão. O tijolão, né? Então, e talvez tem gente aí que nem saiba, né? Que esse tijolão pegava um tijolo ali para, né? Então, brincadeiras à parte, a gente vê a evolução tecnológica assim, de maneira assustadora, a rapidez. Se a gente pensar lá na primeira grande revolução que a gente tem, que a gente fala na imprensa, né, quando o Gutenberg lá colocou a máquina de impressão, a gente via que os livros eram manuscritos e depois passaram a ser impressos, que já deu uma evolução, né, e depois a gente tem as máquinas a vapor, né, e isso a cada momento simbolizando uma nova revolução, né, uma nova evolução da sociedade, e tudo isso impactando na sociedade como um todo. Hoje, a gente pode falar que a gente está numa evolução tecnológica e que a gente não sabe se ela está no início, se a gente está no meio dela, e a gente não sabe onde ela vai parar, porque são num curto espaço de tempo, várias pequenas evoluções gigantescas. Então, quando a gente pega o celular, né, que é mais comum, né, para o pessoal, para a galera mais nova entender, um celular hoje faz coisas que o melhor computador ali dos anos 90, dos anos 2000 não faz. Fazia, né? Não fazia. Então é impressionante. Você tocou num assunto interessante, né? Você falou assim, mais ou menos ali da primeira revolução industrial, aí você falou um pouquinho da segunda revolução, a gente veio a máquina a vapor. Você acha que a gente está passando por uma revolução quase que industrial, mas tecnológica agora? Que a gente está passando por um rebuliço de informações, de coisas, de tecnologia, de invenções, que a gente está no meio disso exatamente agora? Então, tem um autor que eu gosto muito, Manuel Castells. Quem quiser pesquisar sobre ele tem um livro, A Sociedade em Rede, né, ele é de 1996. Ele vem quase que uma previsão profética do que a gente está vivenciando hoje. Né? Então, se a gente pensar que ele já falava da Revolução Tecnológica em 96, a gente pode imaginar que ele já enxergava que ali tinha começado uma revolução. Todavia, a gente está vendo, né, novas descobertas, novas evoluções, computação quântica, né, internet via satélite acessível, né, acaba que quando ela vai parar? Ou será que a evolução mesmo vai vir depois da inteligência artificial? Ou depois da popularizar, tornar comercial a computação quântica? Né? Quando? Então não tem como mensurar. Eu acredito que a gente está no meio. Né? E de uma coisa maior que vai por vir aí, vai sempre nesse sentido, de melhorar e impactando a sociedade de maneira geral, positivamente e negativamente em algumas áreas aí também que a gente não pode desprezar, né? É interessante esse tema, né, de positivo e negativo, porque muito se toca num positivo, né, a gente vê que o comum é a gente falar que é um positivo porque é um avanço tecnológico. A gente pode às vezes perceber que existem retrocessos de outras áreas por conta desse avanço, né? A sociedade inteira não está totalmente preparada, porque a cada dia surgem coisas novas. Surge um equipamento, uma linguagem de programação, uma forma nova, uma IA diferente, uma função diferente. E às vezes a gente tem que correr para se atualizar sobre aquilo ali, mas muitas pessoas ainda estão lá atrás, porque
não têm ou essa disposição, ou não querem mesmo, ou às vezes não deu tempo ainda de estudar e entender aquela nova tecnologia, né? Igual você trouxe aqui alguns utensílios para a gente dar uma olhada. Hoje em dia, você precisa ser meio autodidata para manipular algumas coisas, porque está sendo muito rápido, não dá tempo de alguém parar e falar, eu vou te ensinar passo a passo sobre este equipamento. Não dá mais tempo, você compra pelo celular mesmo, você já em poucos dias chega na sua casa, imediatamente já quer instalar e já quer usar. Então a gente também está bem acelerado com essa relação com a tecnologia, né? Ela tem nos acelerado. Mas também o Mega Pro que ela tem nos trazido, né? A questão da mobilidade urbana. Então, o fato de a tecnologia nos propiciar os aplicativos de transporte facilita muito. Né? Coisas que nós não conseguíamos às vezes fazer antigamente, hoje já é possível ir no instalar de dedos pelo próprio celular. Então, antigamente, para a gente assistir um filme, eu precisaria sair da minha casa, ir até uma locadora, verificar se tinha disponível o filme que eu queria, se não, eu teria que reservar. Se eu não conseguisse reservar, eu tinha que ficar numa lista de espera para às vezes pegar algum filme mais novo ali, voltar, então eu tinha que me deslocar fisicamente. Hoje em dia eu não preciso desses deslocamentos. Com os aplicativos a gente consegue já assistir filmes, vídeos e tudo mais direto, né? Basta ter conexão com a internet. Mesma coisa para música, né? E tudo mais. Então facilita muito a vida para alguns pontos. Né? Por isso que eu acho que a gente não tem mais como voltar. Acho que as pessoas não estão mais dispostas a voltar naquele aspecto de deslocamento, de tempo, de energia, de espera, né? Então a gente manda uma mensagem, a gente quer que ela chegue imediatamente, a gente não quer ficar sem conexão com a internet, a gente não quer ficar sem conexão com os nossos aplicativos, com as nossas redes. Acho que a IoT veio para ficar e para ficar muito e cada vez mais coisas, né, presentes com o nosso dia a dia. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. O que você acha que tem hoje relacionado a desafios para a IoT? Seja de tecnologia, de sociedade, de valores. O que você acha que hoje tem sido uma dificuldade para o assunto? O assunto assim, primordial que foi já levantado lá, quando eles conseguiram ligar a torradeira à distância, que era a questão da segurança. Né? Então, eu gosto de fazer uma analogia, né, no trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro. Ó, tecnologia, agora trânsito. Então, qual que é a parte mais vulnerável no trânsito? Né, que é protegido pelo Código Nacional do Trânsito, CTB, Código de Trânsito Brasileiro. É o ser humano. O ser humano, ele não anda de capacete, ele não tem luzinha para sinalizar, né? Até a gente estava brincando aqui na questão da seta, né? O ser humano não dá seta. Então, quando a gente vai pensar em IoT, se a gente pensar em tudo que a internet tem, tudo que está conectado na internet, a gente pega um equipamentinho desse aqui, ó. Não sei se o pessoal vai estar enxergando. Um sensor de GPS, né? Olha o tamanho. E esse aqui ainda já é dos grandes, já existe menor. Se a gente pega um equipamento desse aqui, isso aqui é capaz de ligar um motor. Né? Se eu colocar um relézinho ali, ele vai ligar qualquer motor. Ele vai mandar uma corrente, vai mandar por relé, vai ligar qualquer motor. Né? Então, que a gente vai vendo essas miniaturizações, Eu aciono clicando aqui. Para quem às vezes não está vendo, está pequeno, tem um botãozinho que você clica e ele vai fazer algum comando, né? Então, e a gente vê aqui, o que eu vou colocar aqui? Como o ser humano, o pedestre, não vai andar de capacete na rua, esse dispositivo desse tamanhozinho pode, atualmente, eu não tenho condição de embarcar uma segurança nele aqui. Né? Nativamente ele já vinha com a segurança, até porque o IoT não foi pensado nesse sentido. Então, a segurança é um fator para a gente estar analisando a utilização desses dispositivos.
Outra coisa muito que eu trouxe aqui algumas marcas diferentes, né, alguns dispositivos diferentes, que a gente tem o Arduino, eu trouxe o Arduino aqui para mostrar que qualquer um pode desenvolver seu IoT de maneira fácil. Né? Para quem tem curiosidade, isso aqui é uma plaquinha de Arduino, ela é bem pequenininha, é bem menor que um telefone, né, para comparar. E aí através dessa placa, você compra ela baratinha na internet, com 50, 60 reais, você consegue comprar uma placa mais básica. Ela vem com alguns dispositivos, geralmente você já compra junto algumas conexões, e aí você consegue conectar ela no seu computador e colocar alguns comandos aqui para ela executar, meio que uma automação, né? Você consegue já deixar meio que automático e prático algumas execuções conforme seu hardware, né, com essa parte física aqui e o comando que você coloca lá dentro. Prático, você consegue com várias coisas na internet aprender a usar esse dispositivo aqui. Muito interessante e muito acessível e utilizável hoje em dia, né? Eu já vi pessoas que fazem até alguns videogames com isso aqui, conseguem conectar Robô, tela. né? Muito usado né? na robótica. Então, assim, eu quis mostrar esse tipo de dispositivo, porque isso aqui a gente pode criar. Inclusive, eu compro dispositivos, eu não preciso nem da placa em si. Né? Então, como que eu vou prover essa segurança? É um desafio. É um desafio eu imaginar a segurança disso aqui. Quando você fala segurança, você quer falar com a possibilidade de alguém externo acessar as informações que eu tenho aqui no meu dispositivo, né? Ou então utilizar para meu dispositivo como um zumbi, né, para fazer algum ataque direcionado, fazer alguma ação desse tipo, aí já é criação de cibersegurança mesmo. A cibersegurança já tem se preocupado com esse tipo de segurança. Aproveitando o gancho disso, é porque sempre é um tema curioso para o aluno que está no curso de TI ou que vai entrar, quando se fala termo segurança. Segurança não é uma palavra muito comum quando se fala dentro de TI. O termo segurança, porque fica assim, mas que tipo de segurança? Eu vou trabalhar com câmera? Eu vou trabalhar com o quê? O que seria segurança? Então, bem simplista mesmo, segurança seria bloqueios para que usuários externos não acessem meus dispositivos. Isso. Se a gente fazer uma analogia, é uma tranca na sua internet, uma chave, né? Então a gente tem no mercado que a gente fala de firewall, né? Então tem que a gente impede a entrada e limita a rede interna, militariza redes, né? E aí, como eu estava falando aqui, um problema é a segurança e outro problema que a gente tem muito é porque como eu posso chegar lá e fazer o meu próprio dispositivo. Que protocolo eu vou utilizar? Que padrão eu vou seguir? Né? Então, a gente não tem um padrão estabelecido ainda. Né? Não tem um controle rígido disso. Né? Até porque a gente perderia o dinâmico, né? O fator dinâmico da ferramenta. Então, entra no problema que é a interoperabilidade. Né, os dispositivos se conhecerem. Então eu compro um dispositivo desse aqui que é de uma marca. Eu compro outro dispositivo de outra marca. Eles não se conversam. Né? Eles não estão preparados, né? Eles não são preparados para se conversar. Então eu vou criar artifícios para eles se conversarem. Né? Então eu tenho esse problema da interoperabilidade. E assim, enganchando, né? Antigamente, as impressoras não conectavam automaticamente nos computadores. Então, era uma dificuldade aquilo, né? Você tinha que achar o drive específico. Tinha que instalar, tinha que testar, desconectar, aí você perdia tudo. Então, hoje em dia facilitou muito, mas ainda a gente precisa evoluir um pouco nessa questão de conexão entre os dispositivos, né? Isso, a gente tem as saídas, né? Que a gente pode adotar. A gente tem essa saída. Até na minha tese do mestrado tem muito a ver com isso. Então, essa questão mesmo de interoperabilidade é algo que pode dar uma limitada, né, no seu serviço. Aí você tem que criar uma alternativa ali para poder contornar, né, esse problema. Aqui, esse dispositivo aqui, por exemplo, ele usa um padrão de conexão. Né? Eu tenho outros protocolos de conexão. Como é que eu vou conectar dois protocolos diferentes? Né? Então, eu posso usar um sistema para fazer isso. Outra coisa também, que aí já tem a ver com a questão de segurança. Eu vou lá e compro esse dispositivo. Aí eu sou obrigado a ter o aplicativo desse dispositivo, né, no meu celular.
Aí esse dispositivo estava num preço, eu peguei numa promoção boa, depois vem outro dispositivo com a mesma função, eu vou querer comprar também, mas só que ele usa outro protocolo. Aí eu vou ter outro aplicativo no celular, e assim alguém vai produz outro. Então, essa é uma questão muito relevante para a gente analisar. Interessante. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Calma o coração. Ó, é uma perguntinha interessante, capciosa e aberta. O que será que a gente vai ter para o futuro dessas tecnologias? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente estava falando aqui mais cedo, né? Um interruptor, né? Que conecta no Wi-Fi e ele fecha os contatos, ele já programa, você consegue criar cenários, criar programação, automação, fazer várias coisas de forma muito facilitada, né? Será que a gente vai chegar num ponto de ficar ainda mais fácil o acesso, a instalação, a conexão, a segurança? Ou você acha que, por serem dispositivos pequenos em geral, né, esse aqui é bem pequeno, a gente talvez não tenha espaço físico para hardware suportar tanta informação? O que você acha disso? Junto com essas evoluções tecnológicas todas, a revolução, né, que a gente fala, não é só o IoT que está desenvolvendo, né, as formas de conexão também, né? Então, inclusive outras ciências. Então, eu acredito que a gente vamos caminhar para uma quebra de paradigma nos anos vindouros aí, muito intensa. Por exemplo, esse aqui é um acendedor de lâmpada normal conectado à internet, que eu tenho condição de conectar ele na internet. Então, além dele funcionar da maneira corriqueira, né, que todo mundo conhece, que a gente vai falar de padrão, eu consigo conectar ele por um Alexa, ou pelo aplicativo. Eu consigo saber se eu esqueci uma lâmpada ligada. Da mesma forma, eu posso ter um sensor para saber se o gás está vazando, para me dar um alerta. Eu posso saber qual a temperatura que está lá em casa, acionar meu ar-condicionado para chegar lá, eu já está com a temperatura interessante para mim chegar. Então, e alguns paradigmas, né? Tipo, eu preciso realmente ter um acendedor em casa? Se eu prefiro a luz, será que não é interessante já ter um sensor lá que identifica minha presença e já acenda? Então, eu penso que o caminho vai para ubiquidade, né? Que eu não vou nem precisar saber que tecnologia que está me rodeando, né? Já vai estar ali presente, vai ser intrínseca, né? Eu não vou precisar saber que eu tenho um acendedor inteligente. Eu vou entrar na sala, eu vou entrar no quarto, ele já vai acender, e vai acender na intensidade que a própria ferramenta aprendeu, né? Que a gente já tem outra ciência que vai trabalhar com isso, né? O Linear Machine, que é o aprendizado de máquina, né? Então, é muito amplo, né? A gente imaginar o que vai ser. Se a gente, né, da nossa geração... Da sua, sou de outra geração. É acusado de não ser nativo digital, essa galerinha agora pode pôr, como se diz, a barba de molho, porque eles não vão ser nativos alguma coisa aí. Em algum momento. Em algum momento. E é interessante, assim, quando você fala de protocolo, dessa natividade, né, dos dispositivos, talvez para ficar mais próximo, assim, que a gente tenha um exemplo assim, mais pertinho, quando se fala em protocolo, por exemplo, a gente pode usar de exemplo os carregadores de celular. A gente tinha um tipo de carregador que evoluiu para o tipo C, né, falando de Android assim principalmente, e são meio que tipos diferentes de protocolos, se a gente trouxesse para essa analogia, né? E ainda tem o iPhone que tem outro tipo de carregador, então seriam formas diferentes de conectar, e seriam uns tipos de protocolo, se a gente pudesse trazer um exemplo assim mais palpável, né? Um exemplo, eu desenvolvo um protocolo que é padrão para IoT. Aí toda tecnologia que for criada para IoT vai adotar esse protocolo. Se todas adotarem o mesmo protocolo, os dispositivos vão poder se comunicarem. Né? A gente tem nas engenharias, né, a gente vê muito os padrões, né, das normas técnicas, né?
Então, vai chegar um momento que a gente vai ter isso. O próprio primeiro padrão que é adotado e a ideia que está aberta aí é um protocolo que é muito utilizado. Então, vai chegar um momento que a gente não vai precisar contornar, né, para a gente poder ter a comunicação. Vai ser já o padrão, né? O padrão. E é interessante essa fala de vai chegar um momento que vai estar tão presente que a gente não vai perceber mais, né? Porque hoje em dia a gente olha alguns dispositivos que nem esse, a gente pensa que interessante, né? Eu quero colocar na minha casa, quero instalar. Mas vai chegar um momento que esse vai ser o normal. Você vai chegar numa loja, esse que vai estar disponível. Não vai ter mais um interruptor, ou não vai ter mais alguns dispositivos mecânicos que a gente usa em casa, né? Talvez a torneira, por exemplo, que a gente tem que girar. Talvez se torne totalmente digital, automático, né? Conectado. Então, eu também imagino que a gente vai chegar num ponto onde as residências e a sociedade em si vai estar tão automática, tão imergida, né, dentro da IoT, que vai ser muito comum e vai ser incomum não ter. Isso. Né, em algum momento isso. E aí realmente os nativos hoje vão estar inativos, né? Vai ter uma outra geração que vai chegar lá. Outro tipo de nome. Né? E a gente vai criar outra geração para esse pessoal aí, né? A gente está classificando aqui ainda. Sei lá, os nativos quânticos. Exatamente. Olha o termo, já pode anotar aí que é nosso. Né? A gente vai criar a hashtag nativo quântico para esse pessoal que está nascendo agora, a partir de agora aí, né? Talvez eles já comecem a ter mais essa vivência. Max, quero te agradecer muito pela presença aqui hoje. Foi muito bacana, gostei muito de ter visto esses dispositivos aqui, a câmera, o Arduino. Muito interessante, é um tema assim, que eu também gosto demais, né, a tecnologia, e tem cada vez mais tocado assim, nesse tema nos adolescentes, na sociedade em geral, porque é um tema muito presente no nosso dia a dia, que é interessante porque faz coisas automáticas, a gente gosta de ver isso automático acontecendo, né? A gente gosta de ver o ar ligando sozinho, a gente gosta de ver a geladeira ligando sozinha, as coisas funcionando sozinhas, a gente gosta disso, ou usando o celular, por exemplo. Então, muito interessante, quero agradecer muito pelo tema, pelos dispositivos, pelo tempo, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, e aí, a gente está encerrando mais um podcast. Quero agradecer a presença de todos por terem assistido até aqui. Não saiam daí, que logo a gente vai ter mais episódios, mais coisa interessante vindo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.